Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 672 e minguando até 618 dias, 17 de outubro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza este vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 672, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 68, com o subtítulo Contradições expressivas do corpo simples e do corpo celeste, ok? Muito interessante, sabe? É uma forma muito para que vocês possam ter consciência sobre tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, certo? Este blog sempre é uma continuação. Se vocês não viram o blog anterior a esse, volta e veja para que vocês possam dar continuidade. Para isso, eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam relacionar isso com praticidade, com carinho, com respeito, ok? E também eu deixo na descrição do vídeo a abertura desse título, Acima das Estrelas de Deus, com 5 repartições, relaciona eles nas suas consciências para que você entender como é que é o meu comportamento dentro deste blog diário. Não tire conclusões precipitadas, relaciona isso com carinho, com respeito, para que tudo isso possa ser uma coisa boa para você, para que você possa entender aquilo que é consciência para você, aquilo que é consciência de, né, de outras coisas que você queira relacionar à medida da forma que você entenda o seu espaço, você entenda tudo que está à sua volta, certo? Sendo, qualquer coisa que você queira, você vai ficar muito prático para você entender, desde que você tenha ciência em quem você é, no que você quer, ok? Entenda isso. Eu também deixo na descrição do vídeo uma referência desse título, Acima das Estrelas de Deus, e também deixo a abertura deste subtítulo, né, contradição expressiva do corpo simples e contradição expressiva do corpo celeste, fazendo essa ideia, fazendo essa interação, né? Buscando ideologia, é não ideologia, é fotorrealidade, não é fotorrealidade, é verdade, é mentira, qualquer coisa que vocês queiram, né, entender, entenda com os seus próprios entendimentos, com as suas próprias consciências, ok? Relaciona isso para você, no seu íntimo, na forma que você queira conhecer isso, você conhece na sua intimidade, na sua forma de você estar relacionando isso dentro do blog diário, ok? Isso é disciplina, né? Quando você consegue se conter as suas emoções, não fazer, às vezes, né, gerar crise a outros corpos emocionais, consegue relacionar isso de uma forma boa, você vai treinando a sua consciência a se cuidar da sua vida, cuidar daquilo que é interesse seu. Isso faz você, próspero, faz você feliz, faz você alegre, ou seja, dependendo de você, você tenha paz com todo. Se que depender de você, você tenha paz com todo, independente de política, independente de ideologia, independente de religião, independente de quaisquer coisas que possa atrapalhar essa sua paz, essa sua felicidade, essa sua alegria, você entenda que tudo isso vai depender de você, da sua percepção, naquilo que você esteja se movimentando. Se você movimentar a crise, você vai gerar atos consequentes, ok? Então relaciona tudo isso que está na descrição do vídeo. Por último, eu coloco a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu tenho por esse hábito relacionar esse título, esse
essa descrição dos vídeos dessa forma. É muito interessante que vocês relacionam desta forma para que vocês possam compreender tudo que está sendo dito com respeito, com carinho, com dedicação, ok? Vamos fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre, fazer uma mediação sobre aquilo que é contradição do corpo simples, aquilo que é contradição do corpo celeste, aquilo que já tenha dentro da sociedade, que você já conheça, certo? Isso vai te ajudar a você ter uma ciência sobre aquilo que está sendo expressado dentro deste blog diário, ok? Entendendo que esse meu blog diário tem as suas expressões independente de religião, independente de Bíblia significativa, independente de política, independente de qualquer coisa que você esteja aprendido, certo? Quando se trata de Bíblia significativa, sim, vocês podem ter uma ciência sobre uma coisa e outra e começar a entender as interpretações, as ideologias que foram aplicadas ali. Você já pode começar a entender a formação de Cristo, certo? É muito bom esse blog diário, ele te ajuda você a descobrir várias coisas que tenha dentro da Bíblia significativa. Tudo que eu estou dizendo dentro deste blog diário não é a mesma coisa que esteja na Bíblia significativa, mas tenha a possibilidade de você compreender parte da Bíblia significativa, certo? Com aquilo que está sendo dito, porque de uma certa forma é uma relação entre uma coisa e toda, só que vai mudar o quê? As expressões, certo? As expressões. Por que que eu falo que não tem nada a ver com a Bíblia significativa? Quando eu era mais jovem, as pessoas ela pegava a Bíblia com aquela intensidade, sabe. "Ah, mas isso não está escrito na Bíblia não", o outro ali, "Ah, isso mesmo não está escrito na Bíblia", fazendo confusão com ideologia, com Bíblia significativa, vocês tirando as suas conclusão e determinando coisas que nem está determinada ainda. Quando determinar as coisas, beleza, vamos traduzir a Bíblia significativa, vamos colocar uma coisa que todo mundo possa entender dentro da Bíblia significativa, beleza, tranquilo, é realidade, tranquilo, certo? Eu tenho dito isso, que não é parte da Bíblia significativa, para vocês, né, entender isso, para você entender que tudo é uma ideologia da formação de Cristo, tudo foi uma ideia para que nós possamos ficar unidos, certo? A Bíblia ela tem a sua grande importância, mas você tem que entender qual é a importância, né. Eu pegar a Bíblia e colocar uma realidade para a pessoa e falar: "Vive essa aí, toma essa aí para você", certo? Muitas coisas na Bíblia ali, por que nesse tempo formaram muitos ateus? Porque muitas coisas que estavam, né, escrito na Bíblia, muitas pessoas não compreenderam. Os ateus, né, de uma certa forma, teve uma ciência, fala: "Poxa vida, é dessa forma mesmo?". Então eles entenderam que tinha uma coisa errada, mas as pessoas religiosas e fanáticas, elas não entendem isso não. Ela não entende que tem alguma coisa errada, ela pega aquilo e coloca no pé da letra e começa a gerar confusão com a pessoa, com outra, "a minha religião é isso, a sua religião não salva, a minha não a sua também não salva, blá-blá-blá, tal, tal", é muita complexidade. Aí você vê. Mas sim, se você tiver uma forma de compreender isso, o que é a Bíblia significativa, muitas coisas que eu disser aqui dentro do blog diário vai fazer referência à Bíblia significativa, mas não, né, com esse seu entendimento, certo? Você tem que entender que é uma ideologia, a Bíblia significativa é uma ideologia, é uma formação de Cristo. Esse blog diário é uma ideologia, é uma formação daquilo que possa estar vindo o juízo sobre aquilo que era significativo, aquilo que é significativo, para trazer uma realidade dos fatos e a evidência dos fatos, para que nós possamos ter ciência em tudo, ok? Entenda isso. Vamos então para a leitura. As matérias que se movimentam explicam as energias fundindo com as matérias, formando os elétrons. Os elétrons podem explicar os corpos positivos e não expressivos, ou pode explicar os corpos negativos e expressivos. Os corpos expressivos é formado por expressão corporal, expressão visual e vocativo. Quando se tratando de visão, eu posso alterar o que estiver na minha retina, formalizando coisa e criando coisa. Quando formalizamos, expliquemos o bem e o que estiver em vossa retina. Quando criamos, alteramos o que estiver em vossas retinas. Os dois podem ser bons desde que tenha a consciência
e o que não gere ato consequente nem para um si, nem para si e nem para o outro. As matérias que se movimenta pode ser positivo e pode ser negativo. Isto sim, por causa dos estágios evolutivos das cabeças que se movimentam estas matérias, explicando os atos inconscientes e os atos conscientes. Isto sim, explicando as cabeças fundido com as matérias. Estas cabeças prendem as matérias no fogo, isto sim, ideologicamente falando, explicando uma criação ideológica desta minha forma expressiva para fazer uma referência para o corpo celeste de Deus, e mediando uma coisa e outro de acordo com as vossas interpretações. Sendo o corpo celeste, explica peso, velocidade e o fogo e a fusão do peso com a velocidade, e o fogo e a fusão do peso com a velocidade. Estas formações explicam as radiações energéticas equadas ganhando forças das matérias que se movimentam sobre as superfícies terrestres de telepatias energéticas das interações explicando os elétrons. Estes estes elétrons fusão das matérias em movimento, representando cada corpo em específico. Estes dois, sendo prótons e o elétron, vão ter as vossas importâncias divididas, sendo velocidade fundido com a Terra forma pressão. Pressão fundido com o corpo simples forma vida. A vida explica a o próton, que movimenta a matéria. Esta vida é a consciência desta matéria que se movimentam sobre a superfície da Terra, sendo possível que ele mude a sua forma de mover por causa da formação de Cristo, explicando as cabeças inversas dos relacionamentos sociais dos corpos expressivos dessas matérias que se movimentam. Estes corpos expressivos explicam os elétrons e tudo que estivera na sua retina e podendo explicar as interações robóticas desses elétrons, formalizado por uma consciência que se movimenta a matéria ou que se movimentam estas energias das vossas formas de comunicações. Ok? Vamos lá, muito interessante, né, tudo que tem dito, esse contexto ficou muito, muito grande, né, mas vamos lá, vamos tentar nos expressar sobre ele, para que a gente possa, extrair o máximo de relação entre aquilo que é a formação de Cristo, aquilo que é corpo celeste, fazendo essa mediação. É interessante que você tenha visto o blog anterior, porque é uma continuidade. Aqui vai explicar como é, né, vários procedimentos, com várias formas de e você vai, né, é muito explicativo quando vocês fazem o trabalho continuado, ok? Então, faça o trabalho continuado para que vocês possam compreender tudo o que está sendo dito. As matérias que se movimentam explicam as energias fundidas com as matérias formando os elétrons, né? Os elétrons podem explicar o corpo positivos, ele pode explicar o corpo positivo e não expressivos. Ele explica o corpo positivo, os elétrons podem explicar o corpo positivo e não expressivo, ou pode explicar o corpo negativo e expressivos, certo? Às vezes ele vai, o que eu quero dizer? Temos aqui o próton, ele é considerado um elétron de uma certa forma, porque ele é uma energia que fica contido dentro dos nossos corpos, mas aqui, né, de uma certa forma, a gente relacionando o elétron somente no exterior de corpo, certo? Mas quando ele estiver dentro, ele vai representar uma positividade dos nossos corpos emocional, e quando estiver fora, ele vai representar uma negatividade, certo? É uma negatividade. Aí para você entender, você vai querer formar luz, você precisa de uma coisa positiva com uma coisa negativa, então você tem a luz, certo? E aí o relacionamento social vai se tornar a glória de um corpo comum, certo? Então esse próton é uma espécie de energia que representa a positividade do corpo, e esse elétron é uma espécie de energia que representa a negatividade do corpo. Quando a gente falamos da negatividade do corpo, a gente falamos de um corpo expressivo, de um corpos expressivo. Corpos expressivos são tudo aquilo que estiver
estiver em nossa retina, é tudo aquilo que nós estamos determinando, né, para movimentar o nosso corpo, é que tudo aquilo que nós estamos determinando em aquilo que nós queremos relacionar a outros corpos que estejam nos avistando e relacionando esses interesses sobre uma coisa e outra, ok? Entenda isso. Então, entendemos, ó, os elétrons podem explicar os corpos positivos. Quando ele explica o corpus positivo, não vai ser não expressivo. O positivo é elétron, é prótons, né? Positivo é próton. Ou pode explicar o corpo negativo e expressivo. Pode explicar os corpos negativo e expressivo. Que é corpo negativo, ele sempre vai ser expressivo, tá? O corpo é expressivo, tudo aquilo que estiver na nossa retina, tudo aquilo que nós estivermos avistando a outro relacionamento social, tudo aquilo que nós estivermos relacionando, certo? Nós relacionamos, o corpo expressivo, nós relacionamos do nosso corpo emocional para fora, daquilo que é positividade para nós para fora. Os nossos olhos, você pode ver alguma coisa longe. Se você está vendo uma coisa longe, não tem nada a ver com você, tem a ver com aquilo que está longe de você. Então, isso que você está avistando está na sua retina. A gente falamos essa que está na sua retina, nós chamamos de corpos expressivos, certo? Ele pode ser de um mentor que esteja habitado, que você esteja dando uma realidade, e também pode ser de um mentor desabitado, aquilo que a pessoa está dando a realidade dela para você. Vocês vai fazer essas ideias, né, se fundindo uma na outra, vai fundir esse relacionamento, tudo isso que vai para fora do nosso corpo é corpo expressivo, nós chamamos de elétrons, ok? Entenda isso. Os corpos expressivos é formado por corpo, os corpos expressivos é formado por expressão corporal, corpos expressivos é formado por expressão corporal, né, aquilo que eu estiver avistando um outro corpo, expressão visual, né, expressão visual e vocativo. Tudo isso vai se transformar em corpos expressivos. Eu vejo alguém, eu tenho uma expressão. Eu invoco alguém, eu tenho uma expressão. Eu tenho meu corpo, eu invoco uma expressão sobre ele, sobre uma vista de outra pessoa, qualquer coisa. Quando eu falo que a expressão corporal, aí já dá a ideia mais para esse corpo emocional, quase ganhando uma realidade, certo? Entenda isso. Quando se tratando da visão, eu posso alterar o que estiver na minha retina, formalizando uma coisa e criando outra, né? E criando outra coisa. Quando eu tenho a formalidade das coisas e que essa formalidade seja uma coisa real, então eu estou dando uma coisa honesta para as pessoas, estou recebendo uma coisa honesta com a mesma forma, fazendo essas interações muito interessantes, certo? Entenda isso. Quando formalizamos, explicamos o bem e que estiver em nossa retina. Quando criamos, alteramos o que estiver em nossas retinas. Porque como que você altera aquilo que estiver na sua retina? Às vezes você vê, né, alguma coisa que seja positivo para você, mas essa coisa que seja positivo para você, vamos falar diretamente, um dom de uma pessoa. Então você olha para a pessoa, você vê ela que ela tem um tom muito bom, sabe, legal, gostoso de ouvir e tal, de relacionar e tal, mas aí você tem aquela inveja, ciúme, que fica aquele corpo expressivo. Então você vai criar alguma coisa, você vai alterar, você vai mudar os seus sentimentos para que aquele corpo a quem você tem em consideração fique negado por outras pessoas. Você entendeu que a pessoa tem um dom, entendeu aquilo, mas ele está se tornando uma ameaça para você, o seu corpo emocional, e está te dando uma ideia que ele é uma ameaça para você. Então você começa a invocar, começa a descrever essas coisas de uma forma equivocada. Então você começa a criar o seu relacionamento social para se ter benefícios sobre isso que você entende que seja bom, ok? Os dois podem ser bons desde que tenha a consciência e que não gere a consequência e que não gere ato consequente nem para si e nem para o outro, né. Os 2 pode ser bom, qual os 2 quem, né. Os 2 quem? Primeiro, né, aquilo que você formaliza e aquilo que você cria, né. Você pode criar uma coisa boa, né, desde que seja uma coisa objetiva. Quando você for criar o seu relacionamento social, você vai ficar muito negado, certo? O ideal quando você for relacionar alguém, você entende que é formalidade.
eu converso com a pessoa, eu tento ser o mais formal possível. Hoje em dia é muito difícil você conversar com as pessoas, porque a maioria delas estão com crise, certo? Geralmente, se ela vai criar uma coisa para relacionar o interesse dela, sei lá, muita coisa, certo? A criação, ela pode ser uma coisa boa? Pode, né. Como que pode ser boa? Ideologia. Tudo você vê, tudo aqui foi expressado dentro desse blog diário é uma ideologia, não existe realidade, porque qual que seria a verdadeira realidade? São essas que são os seus conceitos, aquilo que é só um perceptivo do seu próprio movimento, aquilo que é a sua vida, não é aquilo que é a vida do outro, isso é realidade. Aqui é ideologia, isso aqui é criação, certo? Pode ter uma realidade entre uma coisa e outra, um relacionamento que é explicativo, é um julgamento que é explicativo, um corpo celeste que é explicativo, que dê uma realidade, pode, no meio disso tudo, pode ser, mas a princípio é tudo uma forma ideológica de corpos expressivos, de estar expressando, de estar levando consciência, de estar despertando as consciências das pessoas. Entenda dessa forma, ok? As matérias que se movimenta pode ser positivo ou pode ser negativo, né. Agora falando só dos elétrons, positivo elétron quando eu falo quando eu falo as matérias que se movimentam pode ser positivo. Como é que pode ser isso positivo? Na minha expressão vocativa. Eu posso levar uma ideia positiva, tudo no elétron, sabe, tudo naquela cabeça do ato manifesto, tudo no ato manifesto, nada positivo para mim, eu estou conduzindo uma expressão positiva a outras pessoas, certo? E essa positividade pode ser um sentimento meu, eu estou sentindo dor, eu estou aquilo, sei lá, qualquer coisa. Então, se nós falamos do nosso corpo, se nós expressamos, temos uma expressão do nosso corpo, por exemplo, ele vai gerar uma coisa positiva, uma positividade na expressão, sabe? É uma expressão, é uma espiritualidade expressiva de como nós estamos nos sentindo. De certa forma, tudo que vai para fora é negativo, mas quando a gente falamos dos nossos corpos emocionais, ele ganha aquela ideia de positividade. Ele é expressivo de certa forma, mas ganha a ideia de positividade. Eu estou magoado. Eu estou feliz. Eu estou triste. Isso é expressão, é uma expressão. Por que que nós entendemos que é uma expressão? Porque você está ouvindo, você não está sentindo nada que eu estou falando. Você não sente o que eu sinto, você não sente dor, você não sente o que eu sinto, você não sente nada do meu corpo, quem sente é só eu. Então é um corpo expressivo que te dê uma ideia de positividade, né, e que leve isso a outra pessoa, ok? Entenda isso. As matérias que se movimentam pode ser positivo e pode ser negativo, isto sim, por causa dos estágios evolutivos das cabeças que se movimentam estas matérias, né? Bem certinho, né? Bem completo isso aqui, não é? Por que que ele pode ser positivo? E, ó, isso assim, por causa dos estágios evolutivos das cabeças. Eu falei do corpo emocional? Não, das cabeças. Cabeça, tudo aquilo que é cabeça, que estiver dentro da atmosfera, representa o corpus expressivo, certo? Isso eu tenho dito que pode ser uma coisa positiva, ser uma coisa negativa. Existem várias possibilidades, certo? Não limita esse corpo expressivo. Ele é muito, eh, na mesma intensidade que ele pode ser uma coisa muito bom, ele também pode ser uma coisa muito ruim. Você tem que entender as particularidades de tudo, ok? Entenda isso. Explicando os atos inconscientes e os atos conscientes, né? Vamos voltar lá de cima, porque ficou no meio aqui. Vamos lá. As matérias que se movimentam pode ser positivo e pode ser negativo, isto sim por causa dos estágios evolutivos das cabeças que se movimentam. Estas matérias explicam os atos inconscientes e os atos conscientes, isto sim, explicando as cabeças fundidas com as matérias, né? A cabeças fundidas com as matérias. Estas cabeças prendem as matérias no fogo, isto sim, ideologicamente falando, explicando uma criação ideológica desta minha forma expressiva para fazer uma referência para o corpo celeste de Deus, mediando uma coisa e o outro de acordo com as vossas interpretações.
Aqui vai ficar bem claro que é uma ideologia, o próprio contexto explicou isso. Olha só, isto sim, explicando as cabeças fundido com as matérias. Estas cabeças prende as matérias no fogo. Você tem uma cabeça ideológica, você entendeu que tudo é ideologia, tudo é criação, então você vai fazer uma imitação dessa grandiosidade da mãe natureza, que tem um fogo que prende a matéria dela, né, de uma distância de outro e que se mantém naquele nível sempre, ok? Isto sim, explicando as cabeças fundidas com as matérias. Estas cabeças prendem as matérias no fogo. Isto sim, ideologicamente falando, explicando a criação ideológica desta minha forma expressiva. Você viu que aqui eu estou dando um exemplo, né, que tudo foi que esta forma minha de expressar é uma ideologia. Qual que seria a realidade? É a sua consciência perceptiva, aquilo que você está movimentando dentro da sociedade, aquilo que é a sua vida própria, aquilo que é os seus planos objetivos. Isso é a sua vida, certo? Ah, você achou uma pessoa com quem você possa compartilhar isso? Beleza, certo? Mas uma pessoa para ser feliz com você, para ser realizado com você, para ser harmônico com você, você não vai perder quando você tem alguém para dividir tudo isso, certo? Certo? Tudo que nós vivemos aqui vai ficar aqui. Então você acha uma pessoa boa e compartilhe isso com ela, essas coisas que é bom para você e pronto. Aí, o que que você está ouvindo aí dentro né, da mídia, do blog diário? O que que é? Ideologia, ideologia. A vida sua é sua vida. Você que, né, que forma ela, é você que cria o seu caminho, é você que cria as suas razões pessoais. Entenda isso. Só para que vocês possam compreender, entenda? Para fazer referência, né, eu criei, olha, esta cabeça prende as matérias no fogo, isto sim, ideologicamente falando, explicando uma criação ideológica desta minha forma expressiva, para fazer uma referência para o corpo celeste de Deus, mediando uma coisa e outra de acordo com as vossas interpretações. De acordo com as vossas interpretações, aí vai ter algumas pessoas, né, que vai achar interessante, outras pessoas vai achar: "Nossa, que heresia, né, que coisa, né". Então eles vai ficar, assim, frustrado consigo mesmo, né, porque ele está fazendo crise para ele mesmo. Em vez dele estar compartilhando uma coisa boa com as pessoas, ele vai estar compartilhando uma coisa ruim, porque ele vai estar manifestando essas coisas ruim, que é crise dele, certo? Entenda, ideologia. Qual que é a realidade? A sua vida vai ser a realidade. Tudo que você deve fazer, faça isso de uma forma consciente, pronto, acabou. Aí vai depender de cada um. A outra pessoa pode chegar e falar assim: "Nossa, que interessante, muito muito explicativo", já começar a dar glória a Deus, né, fala: "Nossa, Deus, você é incrível mesmo, né, legal, estou entendendo tudo, é assim mesmo, muito bom, né, soa muito bonito". Aí então eles começam a ter aquela intimidade com Deus, não com o corpo emocional, porque você vê, de fato eu já digo, é ideologia, de fato eu estou dizendo que é ideologia, né, a realidade é sua, não é a minha realidade. Aí, qual que é o processo? É um processo de evolução, expansão da consciência. A gente usa tudo isso aqui, toda essa estrutura grandiosa, bonita, né, grandiosa, linda. Eu amo muito essas estrutura. É uma coisa muito admirável. Eu, particularmente, fico só admirando, né. Eu não sei aí vocês, né, que forma que vocês estão interpretando isso, né, se foi uma coisa boa, se não foi, sei lá. Cada um vai ter as suas formas certas de interpretar isso que está sendo dito, ok? Você entenda isso. Sendo o corpo celeste explica peso, né, vamos de novo voltar no corpo celeste para a gente entender como é que funciona isso. Sendo o corpo celeste explica peso, velocidade. E o fogo é a fusão do peso com a velocidade, tá? Peso e velocidade. Essas formações explicam as radiações energéticas ecoada ganhando forças das matérias que se movimentam sobre a superfície terrestre, né. O que que ganha força? Tudo que você
tudo aqui que você tem dentro dessa mãe natureza, esses componentes todos, tudo uma energia que vai levando para as matérias que se movimentam, são tudo funcional, são tudo coisas para a matéria, tudo que Deus fez para a grandiosidade, fez para quê? Para que nós temos capacidade de movimentar um corpo. Todas essas energias, todas essas grandiosidade, pressão, água, sol, né, atmosfera, né, oxigênio, nitrogênio, né, tudo que você vê, que componente da atmosfera, tudo é gravidade, né, baixa, gravidade alta, gravidade média, água em abundância, né, talvez 70% tudo do nosso globo é ar, representa água, talvez 30% representa, né, a terra. Podemos considerar isso, é uma boa informação para a gente colocar isso, né, em nossas consciências. Aí vocês entendam, tudo é uma energia, então o contexto ele está fazendo bem essa mediação. Olha só, sendo o corpo celeste explica peso, velocidade e o fogo e a fusão dos pesos e o fogo e a fusão do peso com velocidade. Estas formações, tudo, explica as radiações energéticas ecoado, ganhando força, né, das matérias, ganhando força das matérias que se movimentam sobre a superfície terrestre, né? E das telepatias energéticas, das interações, explicando os elétrons, e esses elétrons é a fusão das matérias em movimento, representando cada corpo em específico. Esses dias eu estava meditando numa coisa. Eu estava né, observando, né, eu falei: "Nossa, mãe, né, a mãe natureza, você tornou tudo possível, né. Você fez tudo possível, tornou tudo muito 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 leve, muito muito flexionado, muito alegre. Você se tornou tudo isso possível. Entenda isso. Ou seja, tudo essa grandiosidade é muito interessante para que você possa relacionar isso com respeito, com carinho, ok? Estas duas, sendo prótons e o elétron, próton representa a positividade dentro do nosso corpo, certo? E o elétron vão ter as vossas importâncias divididas, sendo velocidade fundido com a Terra, forma pressão, pressão fundido com o corpo simples, forma vida, e a vida explicando o próton, que se movimenta a matéria, certo? Esta vida é a consciência desta matéria que se movimenta sobre a superfície da Terra, sendo possível que ele mude a sua forma de mover por causa da formação de Cristo, né. Aí, vocês entendam, ó, estas duas sendo próton e elétron vão ter as suas importâncias divididas, né. E aí a gente fizemos essa ideologia, ó, sendo velocidade fundido com a terra forma pressão, pressão fundido com o corpo simples forma vida. E o que que eu quero dizer? O que que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai entender o oxigênio, por exemplo, o próton ele representa o oxigênio. Então nós temos velocidade, né, de velocidade e pressão, ela vai entrando aqui formando oxigênio. Esse oxigênio é aquilo que dá a vida para nós, que dá a substância para nós, ele fica contido dentro de nós de uma certa forma, né, fazendo com que nós possamos respirar. Ou seja, o oxigênio é ele que vai levando essa vida. O que que eu quero relacionar? Você vê que a mãe natureza, ela está conectada, né, ela serve de uma certa forma, os corpos simples de entendimento simples, quando eu digo, ó, sendo velocidade fundido com a Terra, forma pressão, pressão fundido com o corpo simples, forma vida. O que que eu quero dizer?
essa vida é aquilo que nós relacionamos o próton, né, o oxigênio, qualquer coisa que estiver relacionando dentro dessa ideia, ok? A vida explica o prótons que se movimenta a matéria. Aquilo que dá a ideia de movimentar a matéria é o próton que está contido, certo? De uma certa forma, ela vai relacionar um oxigênio para ter a vida. Você não vive sem oxigênio, ela fica entendendo que é quase as mesmas coisas. Você entende que fica uma coisa e sustentando a outra? O oxigênio sustenta um corpo simples, energético? Entenda isso que eu quero dizer, certo? E esse contexto eu precisei de organizar ele, eu entendi que eu tinha mais algo para ser explicado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aqui o que vem por aqui é o oxigênio que sustenta os corpos simples de entendimento simples. Sendo simples, o oxigênio vem da terra, que vem aqui sustentando, esse é o único gás que leva a vida para um corpo e específico. E esse gás é ele mesmo que faz com que nós falemos, que nós geramos nossos corpos expressivos, ele está conectado a tudo. Entenda isso, é muito interessante. Você está entendendo a conectividade de uma coisa e outra? Só entenda isso, ok? Esta vida é a consciência desta matéria que se movimentam sobre a superfície da Terra, né? Sendo possível que ele mude a sua forma de mover por causa da formação de Cristo. Mude a sua forma de mover. Qual que seria a forma? Primeiro nós temos a forma do corpo positivo, que é a matéria que movimenta, e depois formas nós temos o corpo perceptivo, que é a consciência que move a matéria, certo? E todas as duas, ela pode ser correta, desde que eu tenha consciência. Quando eu não tenho consciência, essa ideia primeira, que o corpo positivo, ela fica muito negada, certo? Porque você não vai fazer percepção, aí você vai relacionar essa matéria diretamente, você vai gerar muita complexidade. Aí você vai ter só uma vez para relacionar, você vai ter só uma vez para acertar. E quando você errar, as consequências vai vir muito rápido. Entenda isso. Quando você usa o seu corpo expressivo, você fica flexionado para outra pessoa fica flexionada, então vocês dobra as suas possibilidades, vocês estão fazendo com harmonia, certo? Quando você vai diretamente com o seu corpo positivo, com o seu corpo emocional, aí você, sei lá, você tem grande chance de você ficar frustrado, certo? Entenda isso. Explicando as cabeças inversas dos relacionamentos sociais dos corpos expressivos destas matérias que se movimentam. Estes corpos expressivos explicam os elétrons e tudo que estiver na sua retina e podendo explicar as interações robóticas desses elétrons, formalizando por uma consciência que se movimenta a matéria ou que movimentam estas energias das vossas formas de comunicações. Então, entenda, depois que nós temos essa energia, como é que você entende que essas energias vai interferir? Olha, toda a cabeça é uma consciência do ato manifesto, então você constrói um robô, você já está dando ali um trabalho, você está gerando uma coisa, você está criando. Isso é a forma mais simples de você entender. Depois você vai usar esse robô para fazer comunicação, fazer telepatia, né? Você entregar alguma coisa à sociedade, fazer um trabalho social usando esses robôs, né? Audiovisual é a coisa mais importante que tem, né? Nesse fim, nesse tempo do fim de transição do tempo, ok? Entenda isso. É muito interessante vocês entender que os robôs, eles têm as suas particularidades, eles têm as suas, né, ele exerce uma grande tarefa nesse tempo do fim, né, no tempo transitório, né, tempo transitório do fim, ok? Estes corpos expressivos explicam os elétrons e tudo que estiver na sua retina, podendo explicar as interações robóticas desses elétrons, formalizando por uma consciência que se movimenta a matéria, ou que movimentam estas energias das vossas formas de comunicações, ok? Se inscreva neste canal, sinalize este vídeo só se você estiver compreendendo tudo que está sendo dito. Se você não entendeu, não sinto necessidade que você faça coisa alguma, só faça se realmente for do seu interesse, se você estiver entendendo tudo, né, a forma que eu estou me comportando, se você estiver interpretando isso de uma forma boa, se você já estiver com crise,
Eu não sinto necessidade que você faça coisa alguma, tá? Tá com crise? Só desliga o vídeo e vai embora, tá tranquilo pra mim, tá? Segue o seu caminho. Obrigado pela força, a força é sua, certo? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.